Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos criar um estado de animação chamado base de movimento para gerenciar, ou seja, controlar as animações do nosso player no nosso jogo top-down. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. De volta ao nosso projeto top-down, eu quero mostrar para vocês uma mecânica que eu utilizo nos meus jogos, no desenvolvimento deles. Pessoal, nós vamos criar aqui um estado de animação que vai controlar, como eu disse, todos os movimentos do nosso personagem. O movimento atacando, o movimento parado, o movimento andando, o movimento rolando e muitos outros. Essa técnica que eu utilizo vai simplificar para vocês o entendimento dos estados de animações que nós temos no nosso jogo e vai simplificar também as transições, ou seja, as variáveis de parâmetros vão ser bem menores para que vocês possam entender como o nosso jogo top-down vai funcionar perfeitamente com essa mecânica. Para começarmos, vamos clicar no objeto Player e ir na janela Animator. Pessoal, é aqui que nós temos as nossas animações, ou seja, os estados de animações do nosso jogo. E se vocês observarem, nós temos aqui o estado de animação padrão nosso chamado Player Underline Idle. E, na verdade, se vocês observarem, é a única animação que nós temos aqui no nosso jogo. Agora, nós vamos criar um outro estado de animação vazio. De que forma? Com o botão direito do mouse, Create State Empty. Quando eu faço isso, olhem só, nós vamos mudar o nome desse estado de animação para base de movimento. Então, vai ser Movement Base. Esse vai ser o nome que nós vamos utilizar. O que eu preciso fazer aqui agora? Transformar esse estado de animação no estado de animação principal, padrão. De que forma eu faço isso? Com o botão direito em cima do estado de animação, eu seto ele como estado de animação padrão, clicando nesta opção aqui. Então, ele vai ficar nessa cor laranja. E eu vou clicar com o botão do mouse segurar e eu posso arrastar para colocar ele numa melhor posição. Eu vou pegar o estado de animação Player Underline Idle, clicar, segurar com o botão do mouse e trazer aqui para baixo. Eu vou fazer esses ajustes aqui. Tá bom, pessoal? É assim que nós precisamos deixar a nossa janela Animator. Agora, nós precisamos criar uma variável de parâmetro para poder controlar a minha base de movimentações e, nesse primeiro caso, ir até o estado de animação Player Underline Idle. Ou seja, eu vou controlar a movimentação a partir dessa variável de parâmetro. Então, eu venho aqui na opção Parâmetros e clico aqui no mais. Automaticamente, eu tenho 4 valores de parâmetros que eu posso criar. Então, eu vou clicar no int, de inteiro, e vou colocar o nome ID Transition. Essa vai ser a minha variável que vai fazer todo o controle da base de movimentação do meu player, do meu personagem. Então, se a minha base de movimentação é o meu estado de animação principal, eu vou clicar com o botão direito do mouse e usar a opção Make Transition. Quando eu clico com o botão do mouse, eu posso fazer essa transição até o Player Underline Idle e clico. Essa seta aqui indica que existe uma transição entre esses dois estados de animação. Só que quando eu clico aqui, neste ponto, eu tenho na janela Inspector o gerenciamento da minha transição. E eu tenho aqui as opções de configurações. Pessoal, nós vamos resetar esses valores e zerá-los. De que forma? Clico na engrenagem, clico na opção Reset, desmarco a opção Res Exit Time e zero o valor da duração da transição.
Quando eu tiro aqui essa opção Has Exit Time, ele fala assim, tudo bem, mas eu preciso de uma condição para que essa transição aconteça. Então, a minha condição está vazia, eu vou clicar no mais e coloco a minha variável aqui, ó, ID Transition tem que ser igual a 1. Quando o valor de parâmetro dessa minha variável for 1, ele vai fazer a animação do player idle. Só que agora eu tenho que fazer a transição de volta. Então, em cima do estado de animação player idle, eu clico com o botão direito do mouse, eu tenho Make Transition e eu volto a transição para o meu estado de animação base de movimento. Venho aqui na seta de transição, zero os valores também, reseto eles, tiro a opção Has Exit Time, coloco o valor 0 na duração da transição novamente e coloco a minha condição. Quando que essa animação de volta vai acontecer? Eu vou clicar no mais. Quando o ID Transition não for igual a 1. Vamos testar todo esse raciocínio agora? Olhem só, com o botão do mouse pressionado na janela Game, eu seguro e arrasto para essa posição. É este layout que nós temos que ter aqui, pessoal. Eu vou executar agora a minha cena e vamos ver o que acontece. Olhem só, a minha base de movimento está funcionando. Se eu vier aqui na minha variável de parâmetro ID Transition e colocar o valor 1, automaticamente o meu estado de animação Player Idle começa a funcionar. E olhem só, quando eu clicar aqui na transição, qual que é a regra para que a animação aconteça? ID Transition igual a 1. ID Transition é igual a 1. Se eu zerar o valor, o que vai acontecer? Ele volta para o estado de animação base de movimento e para de fazer a animação idle. É isso daqui, pessoal. Vou parar a execução da minha cena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. E agora, pessoal, nós precisamos fazer na programação com que a minha variável ID Transition mude para o valor 1. Então, eu vou clicar no meu script Player Controller 2 vezes, abrir o meu script e aqui nós vamos começar a nossa programação. Olhem só, depois aqui do Player Rigid Body, eu vou dar um Enter e vou escrever Private. Olhem só, Animator. E vou colocar aqui underline Player Animator. Ponto e vírgula. E com o Tab, eu vou organizar a posição das minhas variáveis. Pessoal, agora eu preciso chamar, agregar essa variável Player Animator com um componente que é a minha janela Animator. Eu tenho que acessar esses objetos aqui e a minha variável de parâmetro. Como é que eu vou fazer isso? Dentro da função awake, eu vou fazer assim, ó, underline player animator é igual get componente animator. Eu tenho que escrever esta linha aqui. Isso aqui vai me garantir que todo o meu componente animator vai ser colocado dentro dessa variável, tá bom? Agora a gente precisa mudar o valor da variável de parâmetro. E o que eu vou fazer? No meu método player input, depois que eu tenho a direção aqui, logo na linha abaixo, eu vou escrever assim, underline player animator ponto set integer. Porque a minha variável ela é inteira. Coloco os parênteses, ponto e vírgula. Agora, pessoal, eu tenho que passar dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o nome da minha variável. Então, aspas, e fecho as aspas, e coloco ID Transition. O segundo parâmetro vai ser, depois da vírgula, e o valor da variável vai ser 1. Então, isso daqui vai me garantir que a minha animação do player parado, ela vai funcionar salvo o meu script
minimizo e olhem só, vamos executar nossa cena para ver se realmente tudo vai estar correto? Eu vou clicar no play aqui agora e vamos ver o resultado. Olhem só, pessoal, o meu player está fazendo a animação corretamente. Vou parar a execução da minha cena e eu quero dar uma dica aqui muito importante. O nome da minha variável de parâmetro aqui tem que estar escrito corretamente, ou seja, da mesma forma que eu coloco aqui dentro da função do Player Animator com setInteger. Se eu escrever aqui errado, por exemplo, eu vou colocar o número 2 no final da variável, só para vocês terem uma ideia. Salvo o meu script e vou executar novamente a minha cena. Olhem só o que vai acontecer. Ele não faz e avisa aqui que a variável parâmetro idTransition2 ela não existe, e realmente não existe, porque o nome dela correto é idTransition. Então tome muito cuidado com isso. Vou parar a execução e vou arrumar aqui. Salvo o meu script de novo e basicamente, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Evidentemente, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!